12 dias de guerra. God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. Um objetivo: destruir instalações que estão a metros embaixo da terra. É lá que funcionam usinas do programa nuclear do Irã. No tabuleiro geopolítico moderno, armas nucleares significam poder. Elas estão diretamente ligadas aos horizontes de barganha de um país. Para o Irã, elas significam proteção e para Israel e Estados Unidos, ameaça. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. Mas afinal, o que é e como começou o programa nuclear do Irã? Qual o nível de atenção ele merece? E o principal, o programa nuclear do Irã foi realmente destruído ou pelo menos atrasado pelo conflito? Eu sou Camila Nascimento e é sobre isso que o Cenário Base vai falar agora. O programa nuclear iraniano começou ainda no período do Shah, na década de 1970, e tinha por objetivo afirmar o Irã como uma potência regional, lembrando que o Irã era o principal aliado dos Estados Unidos na região. Era provável que houvesse algum tipo de apoio americano ao programa nuclear iraniano, ainda que ele não tenha sido declarado como um programa militar também naquela época. É isso mesmo que você escutou. Ironicamente, o Irã começou a enriquecer o urânio com o apoio dos Estados Unidos, como explicou o cientista político Samuel Ferdberg. Só que após a Revolução Iraniana, os ayatolás chegaram ao poder e outra ditadura começou. E para essa elite religiosa que assumiu o país persa, os americanos são o grande Satã. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Os Estados Unidos entraram de fato no conflito em 19 de junho. O alvo foi Fordow, instalação nuclear que está a 60 metros de profundidade abaixo de uma montanha. A principal unidade de enriquecimento de urânio no país é tão protegida e tão escondida que as armas de Israel não eram o suficiente para destruí-la. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Imagens de satélite no dia seguinte mostraram crateras recentes e presença de poeira cinza e detritos espalhados pela montanha. Os danos, à primeira vista, não parecem ser tão severos. Isso porque a ação marcou o primeiro uso em campo de batalha de bombas anti-bunker e especificamente projetadas para causar impactos internos. Os equipamentos utilizados são de última geração. Did a great job, but they're exhausted. The last thing they're thinking about right now is nuclear. Apesar da retórica de Donald Trump e Benjamin Netanyahu de que a operação foi um sucesso, uma dúvida ficou no ar. O programa nuclear iraniano acabou mesmo? Para o presidente americano, sim. Então a operação foi concluída com sucesso, certo? Bom, não é bem isso que diz o próprio serviço de inteligência americano. Para a equipe, os ataques atrasaram o programa nuclear em algumas semanas e não em anos. As avaliações preliminares do Pentágono não mudaram a cabeça de Trump, que após a divulgação disse que a equipe responsável pelas informações não sabe de nada. Por livre e espontânea pressão de Donald Trump, Benjamin Netanyahu ergueu bandeira branca. Irã e Israel declararam um cessar-fogo. Basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Os dois países, mesmo estando em lados opostos, se declararam vitoriosos. Só que é exatamente essa dúvida sobre o programa nuclear do Irã que torna esse cessar-fogo tão frágil. E pode ser rompido a qualquer momento pelos israelenses se acreditarem que o Irã consegue retomar o seu programa nuclear, pelos iranianos se acreditarem que essa é uma forma de se firmarem na sua posição de uma potência candidata à potência hegemônica no Oriente Médio.
Até Trump parece estar confuso sobre o futuro no Oriente Médio. Ele não descartou que a guerra pode recomeçar em um futuro próximo. Na sexta-feira, dia 27 de junho, por exemplo, diz que poderia bombardear de novo o Irã para impedir o enriquecimento de urânio. Sem falar ainda que a atuação de Teherã transcende o enriquecimento de urânio. Passa ainda pela produção de mísseis balísticos e apoio a grupos terroristas da região. De acordo com o professor de Relações Internacionais da UERJ, Williams Gonçalves, ao pensar esse conflito é preciso entender a visão de Donald Trump. Trump não se interessa por guerras. O Trump é um presidente dos Estados Unidos que tem uma cabeça de comerciante. As relações internacionais para ele são relações econômicas. É que a relação dos Estados Unidos com Israel é uma relação muito especial, que difere da relação dos Estados Unidos com qualquer outro Estado. Eu costumo dizer que a questão Israel para a política externa dos Estados Unidos é uma questão de política interna, tendo em vista o peso, né, que os judeus norte-americanos têm, né, na política, na economia dos Estados Unidos. A estratégia de Israel para acabar com o programa nuclear do Irã começou com mortes do alto escalão do exército iraniano e pelos cientistas responsáveis pelo programa. As armas de Israel, ao atingirem essas cabeças pensantes, esses comandantes do Irã, elas foram o resultado de um serviço de inteligência, de infiltração, né, mostrando exatamente onde se encontravam esses homens. Isso é uma vantagem estratégica inegável. E claro que isso deve deixar os estudos sem liderança por um tempo, mas não apaga os anos de avanços e pesquisas do Irã na área. Quem responde como fica agora o programa nuclear do Irã é Samuel Feldberg, especialista em conflitos internacionais. Nós vamos certamente entender o que realmente aconteceu, baseado nas ações desses dois países no futuro. Se acreditarem que não houve um comprometimento do programa nuclear e que os iranianos podem retomá-lo, certamente haverá novas ações de retaliação. Uma outra preocupação é com o urânio enriquecido que já existia, que pode eventualmente ter sido transportado para algum lugar seguro. Não dá para saber se a remoção do urânio para um lugar seguro não é só um discurso político do Irã após ficar claro a limitada capacidade de retaliação do país. Mas, ao New York Times, autoridades israelenses corroboram com a hipótese. Nos dias que antecederam o ataque dos Estados Unidos às instalações, imagens de satélite mostravam 16 caminhões de carga próximos à entrada para os túneis que levam ao interior da montanha de Fordow, sugerindo que o Irã também pode ter preparado o local para um ataque. Desde o início de junho, a Agência de Energia Atômica não conseguia monitorar os avanços de Teherã e identificou um programa sistemático para produzir armas nucleares. O órgão da ONU perdeu acesso aos locais atingidos e não faz ideia de onde foi parar 408 quilos de urânio enriquecido que identificou na sua última inspeção. Inclusive, o parlamento iraniano aprovou a suspensão da cooperação com a agência. A equipe só conseguiu constatar até agora que as centrífugas de última geração de Fordow não estão mais operacionais. Só que o Irã tem mais de 20 mil centrífugas, contando somente com aquelas que estão registradas. Com o urânio enriquecido em 60% e algumas centenas de centrífugas, o país ainda pode desenvolver rapidamente uma arma nuclear. Um acordo lá de 2015 entre o Irã e grandes potências impôs limites rigorosos às atividades nucleares de Teherã e também ampliou a supervisão da agência. Mas o Irã nunca ratificou todos os fatores limitantes. Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do acordo e reaplicou as sanções. A partir do ano seguinte, Teherã começou a ultrapassar os limites estabelecidos do acordo e reduziu a supervisão extra da agência nuclear. Embora critique o programa nuclear do Irã, Israel também enfrenta críticas sobre como lida com armas nucleares. Há várias décadas há especulações sobre o programa nuclear israelense e é importante lembrar que enquanto o Irã
é um signatário do Tratado de Não Proliferação, que obriga o país a submeter-se às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, Israel nunca assinou o tratado. O Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas ameaça sair dele constantemente. O regime reclama que o tratado falhou em protegê-lo de ataques de um país com arsenal nuclear, no caso os Estados Unidos, e de outro amplamente considerado como possuidor de tais armas, Israel. Apesar de não confirmar possuir ou não arma nuclear, Israel figura na seleta lista de 9 países que possuem bomba atômica. Estima-se que os israelenses possuem pelo menos 90 bombas nucleares já fabricadas e que Tel Aviv tem um estoque de material pronto para passar por fissão nuclear suficiente para produzir pelo menos 200 armas nucleares. Governos que ao longo de grande parte da sua história foram governos hostis que declararam abertamente a sua intenção de destruir o Estado israelense. É um programa que tem objetivos de defesa. Israel sempre foi cercada por um enorme universo muçulmano. Fica no ar o tamanho da destruição do programa nuclear do Irã. Resposta que o país não vai entregar tão cedo. O que se sabe é que a ambição dos ayatollahs de ter esse tipo de arma continua e mais do que isso. Esse é um programa enraizado na identidade nacional do Irã há décadas como forma de projeção mundial, seja como símbolo de desenvolvimento científico nos tempos do Shah ou de poderio bélico como atualmente. O regime iraniano não vai desistir tão fácil da arma que o faria ser mais do que um peão no tabuleiro geopolítico. O Cenário Base é um podcast da TC News. A nossa missão é destrinchar os assuntos que são mais relevantes para o investidor no Brasil e no mundo. Se quiserem ouvir outros episódios, é só procurar por TC News nas principais plataformas de podcast. A produção, roteiro e a locução são de Camila Nascimento. A supervisão é de Gabriel Medina e Vinícius Custódio.